Você já ouviu falar do caso Bloop? Um som bizarro ouvido do fundo do mar que até hoje ninguém sabe o que é. Esse som foi detectado lá no sul do Oceano Pacífico durante várias vezes no verão de 1997. Os cientistas nomearam esse som de Bloop. Ele foi ouvido em um raio de 5.000 quilômetros quadrados. Escuta só esse som. O mais bizarro é que no mesmo lugar onde foi ouvido esse som bizarro, bate exatamente com o mesmo local onde H.P. Lovecraft escreveu que existem criaturas gigantescas no fundo do mar. Algumas pessoas tentaram achar uma razão para esse som bizarro, cogitando ser o canto de uma baleia azul. Porém, o canto de uma baleia azul é ouvido até 900 quilômetros quadrados. Já esse som bizarro foi ouvido a 5.000 quilômetros quadrados. Lembrando que para um animal fazer esse tipo de ruído, teria que ser um animal gigantesco, maior que um avião que tem em média 72 metros de comprimento. Significa que esse som realmente pode ter vindo de um ser gigantesco que vive no fundo do mar e que ainda não conhecemos. Talvez até um bicho pré-histórico, de um tamanho monstruoso. Levando em conta que 90% do oceano ainda não foi explorado. Porém, o que é mais intrigante é que esse som nunca mais foi ouvido desde 1997. A guerra entre Disney Channel e Nickelodeon. Alguns anos atrás houve uma polêmica entre os dois canais. E os dois canais começaram a se alfinetar mandando indiretas através dos seriados. Tudo começou com iCarly. Na real, iCarly seria diferente. A Nickelodeon tinha outra ideia para a série. Porém, alguém de dentro da Nickelodeon roubou a ideia e deu a ideia para a Disney Channel. Foi então que a Disney criou o seriado Sunny Entre Estrelas. Ou seja, a principal ideia de iCarly era para ser igual Sunny Entre Estrelas. Então a Nickelodeon ficou muito brava com esse roubo da Disney Channel, que criou um episódio em iCarly, em que a Carly teria roubado a ideia de um canal que chama Jingle Channel. Bom, entendeu a tal referência de Disney Channel? Existe também uma lenda urbana de que após a morte de Walt Disney, a cabeça dele teria sido guardada, congelada e preservada. E então em iCarly, eles também zoaram essa lenda do Walt Disney, com o Spencer segurando a suposta cabeça congelada de Walt Disney. A Disney Channel então deu o troco da zoeira em um episódio de Phineas e Ferb, aonde eles zoam o mais precioso da Nickelodeon, o Bob Esponja. Miren, una esponja y una estrella. Debe haber algo que podamos hacer con esto. Ah, no, sería ridículo. Você já reparou que a maioria dos personagens da Disney não tem mãe? E isso não é apenas uma coincidência. Existe uma história muito triste por trás disso. Após o início do sucesso de Walt Disney, ele e seu irmão decidiram comprar uma casa de presente para os seus pais em Los Angeles. Cerca de um ano depois que seus pais estavam morando naquela casa, a mãe de Walt Disney ligou para ele pedindo para que ele enviasse dinheiro para poder consertar o forno, porque o forno da casa dela estava com vazamento de gás. Mas no dia seguinte da ligação, quando a empregada chegou na casa, os pais de Walt Disney estavam desacordados por conta do gás. Então a empregada rapidamente chamou por socorro. Por sorte, o pai do Walt Disney conseguiu se salvar com vida. Já a mãe de Walt Disney já estava morta. Isso trouxe um sentimento de culpa extrema para Walt Disney, que nunca comentou sobre isso em toda a sua vida. E então Walt Disney passou a reproduzir sua perda através de cenas de luto e personagens sem mãe ou sem pai. Parte 8 das TikTokers que supostamente foram sequestradas e estão pedindo ajuda. Foi comprovado que a Aranza, a menina desaparecida em 2018, não é a menina de Bebop and Babe. Porém, essa história ainda continua muito bizarra. Isso porque no dia 17 de setembro de 2015, no Texas, uma criança chamada Ava Baldwin
foi sequestrada pela sua própria mãe, chamada Kate. Bom, provavelmente você notou essa semelhança, né? Os pais de Ava eram separados e estavam brigando na justiça pela guarda da menina. Até que a mãe a sequestrou e ninguém nunca mais ouviu falar das duas. Mas é aí que as coisas começam a ficar bizarras. Ava e Catherine podem ser a mãe e filha de Bebop and Baby, porque elas têm total semelhança. Isso porque Bebop and Baby nunca mencionaram um pai. E se formos comparar, o pai da Ava jovem é muito parecido com a menina de Bebop and Baby. A mãe que sequestrou a Ava tem um pequeno detalhe no dente. E a mãe de Bebop and Baby também tem esse detalhe. Mas na verdade parece que ela tentou esconder esse detalhe. As duas meninas têm exatamente a mesma aparência. Na época do sequestro, a mãe tinha 30 anos. Hoje ela teria 37 anos. Será que é por isso que ela usa tanta maquiagem? E será que é por isso que a mãe sempre coloca localizações diferentes nos vídeos, para nunca serem achadas?